Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu tenho um pequeno comércio, na verdade um puxado que eu fiz aqui na frente da casa onde eu vendo salgados, congelados, fritos, sirvo café, também faço massas prontas de pastel, macarrão, molhos em geral. Serviço cansativo, até porque eu sempre me virei sozinho. Mas graças a Deus, o movimento sempre foi muito bom, nunca tive do que reclamar. Olha, tinha gente que fazia encomenda. Eu era separada, não tinha filhos, morava ali sozinha já há quase 3 anos, desde que tinha perdido minha mãe. E foi numa manhã de quinta-feira que aquele rapaz apareceu ali. Devia ter, sei lá, ser umas 10 horas, 10:30 da manhã. Olha, eu nunca fiz distinção de ninguém, mas só de olhar para aquele moço, deu para perceber que se tratava de um morador de rua. Até suas roupas estavam assim bem sujas, o cabelo e a barba também crescidos. No entanto, apesar de tudo, dava para ver que se tratava de um rapaz bonito, tranquilo. Seus olhos principalmente eram bem expressivos e eu acho que foi isso que me chamou mais a atenção. De todo modo, imaginei que ele fosse pedir alguma coisa. Dinheiro, quem sabe até alguma coisa para comer, como já tinha acontecido algumas vezes. Por isso confesso que fiquei surpresa quando ele falou aquilo. Me cumprimentou e aí falou: eu vi que a grama aqui da sua casa está bem alta, tem até um pouco de mato. Eu mexo com isso. Posso dar um jeito se a senhora quiser. Ah, você é jardineira? É, mais ou menos. Na verdade, eu faço um pouco de tudo. Sei. Mas me diga, quanto que você cobra para apanhar a minha grama? Ele deu uma olhadinha assim, fez aquela cara de dúvida. Então, não tenho muita ideia do preço, mas o que a senhora puder me dar tá bom. Ah, e também um prato de comida, se for possível. Tá certo, mas e os seus equipamentos, a máquina de cortar grama? Ele ficou bem sem jeito nessa hora. Falou que não tinha. Na verdade, tinha sido roubado. Mas que se eu tivesse uma tesoura, era o que bastava. Sabe, não vou mentir, apesar do seu estado, tive a sensação de que era uma boa pessoa. O olhar dele, principalmente, denotava isso. Enquanto pensava se daria o serviço para ele ou não, percebi que ele ficou olhando assim para minha estufa de salgados. Aí perguntei se ele estava com fome, se queria comer alguma coisa. Ele falou que queria mais, que não tinha dinheiro. Lhe servi um pastel, um copo de café e falei que era por conta da casa. Nunca fui de negar nada para ninguém que está precisando, principalmente se tratando de fome, né? Depois, enquanto ele comia, lembrei que meu vizinho tinha uma máquina de cortar grama. O que eu fiz? Fui lá conversar com a esposa dele, a chamei ali no portão e ela disse que tinha sim, que estava na caixa de ferramentas lá do marido. Pedi a máquina emprestada. Ele emprestou na boa. E eu então falei que ele podia fazer o serviço. Seu nome, Tiago. Quis também saber de onde que ele vinha, né? Já que eu nunca o tinha visto por aquelas redondezas. Ele falou que era do interior do Paraná, mas que já fazia algum tempo que ele andava rodando o mundo. Nessa hora eu perguntei: rodando o mundo? Mas você não tem família? Ele só balançou a cabeça. Sou só eu e Deus. Para encurtar a conversa, ele fez o serviço. E olha, ficou bem feito. Deu para ver que se tratava de uma pessoa assim, caprichosa. Ele deixou tudo limpo, inclusive ali na frente, deu outro visual para minha pastelaria. Como eu já disse, eu morava na parte de trás da casa, mas não costumava fazer almoço. Comia um salgado, então
sobras do jantar da noite anterior, até porque, como eu já falei, eu era sozinho ali. Não tinha ninguém para me ajudar. Não tinha como deixar o meu comércio ali solitário, de modo que acabei lhe dando só dinheiro. Ele ficou todo contente. Eu até perguntei se era o bastante. Ele falou que era até mais do que ele estava imaginando. Enfim, ele tomou o rumo e eu tratei de cuidar da minha vida. Pensei até que nunca mais fosse vê-lo de novo. Só que, para minha surpresa, dali a 2 dias, um sábado, ele passou na minha pastelaria de novo. Não sei explicar, mas senti uma sensação boa, assim, quando vi ali diante de mim outra vez. Nos cumprimentamos, ele pediu um salgado, um café e falou que dessa vez tinha dinheiro para pagar. E depois ainda ficou ali conversando um pouco. Naturalmente que eu reparei, ele estava usando as mesmas roupas sujas daquele outro dia. E mesmo não querendo me meter na vida dele, perguntei: Tiago, não me leve a mal, mas você mora onde? É alguma casa, algum abrigo? Ou você mora na rua mesmo? Eu? Moro onde dá, né? Um dia aqui, outro dia ali. Ó, não chovendo durante a noite, pra gente não se molhar nem passar muito frio, tá tudo bem. Dei mais uma olhada nele assim de cima a baixo. E depois fiz outra pergunta que talvez não devesse ter feito, porque às vezes a pessoa não gosta, né? Leva a mal. Então, Tiago, eu sei que não é da minha conta, mas quantos dias faz que você está usando essa roupa? Para tomar banho, cortar o cabelo, como que você faz? Ele só fez um movimento de cabeça, assim. E uma indicação de que realmente era uma coisa que, sei lá, se não interessava. Ele só balançou a cabeça. E olha, nessa hora, e nessa parte desse meu relato, talvez tenha gente que pode achar que eu fiz aquilo com segunda intenção, mas eu juro que não. Outros podem me chamar até de louca. E eu digo isso porque sei que tomei uma atitude que poucos tomariam. Foi um impulso que me deu. Sabe aquela passagem da Bíblia sobre o bom samaritano? Pois então, acho que fui inspirada por isso, para estender a mão para aquele moço. A verdade é que eu ofereci o banheiro da minha casa para ele tomar um banho. Na hora nem ele acreditou. Ficou me olhando assim, meio desconfiado. Sabe? Ao mesmo tempo em que fez aquela cara, assim, sei lá, de que talvez ele não fosse aceitar. Mas depois se abriu num sorriso e perguntou se eu estava falando sério. Respondi que sim. Inclusive, poderia fechar um pouco a pastelaria para ir lá abrir a minha casa para ele e esperá-lo tomar banho. Repito, pode ter sido uma atitude bem perigosa até, né? Até porque a gente sabe, né, que muita gente não diz na cara o que é de verdade. E a gente corre risco, deixando entrar na tua casa uma pessoa que você nem conhece, ainda mais naquela condição. Mas sei lá, eu achei que estava segura. Meu sexto sentido me soprou no ouvido que era uma pessoa confiável. Era um sábado, e no sábado eu costumava vender bem, mas acabei fechando a pastelaria só para levar o Tiago ali para casa. Não me perguntem por que fiz isso. Parecia até que tinha uma força superior me impelindo a ajudá-lo. Dei uma toalha para ele, mostrei onde estava o sabonete. Eu não tinha nenhuma roupa masculina para arranjar para ele. Acabei pegando uma calça de moletom, assim mesmo, para ele usar. E também um par de meias. E mais uma camiseta que eu costumava usar ali em casa mesmo. Enfim, quando ele saiu do banho, parecia até outra pessoa. E olha, ele com aquele cabelo molhado,
a barba assim, pelo menos lavada, né? O cheiro de shampoo exalando no ar. Ele me parecia realmente um homem muito diferente daquele sujo que tinha entrado por aquele banheiro. Olha, desde que eu tinha me separado, e lá se iam muitos anos, eu jamais tinha me envolvido com outro homem. 5 anos, hein? Minha vida era tão corrida que nem tempo para pensar nisso eu tinha. Até porque eu dependia de mim, né? Tinha que fazer o salgado, tinha que vender o salgado depois, era tudo comigo. Minha vida, na verdade, era trabalhar e cuidar daquele meu pequeno comércio. Mas enfim, depois que ele saiu do banho, lembro que ele ficou me olhando assim, meio envergonhado. Até que ele deu um sorriso, meio tímido. Sei lá se ele dava para ver que ele estava satisfeito, que tinha gostado de ter tomado aquele banho, mas parecia meio envergonhado, talvez. Perguntou se a roupa que eu tinha dado tinha ficado bem nele. Ficaram assim meio justas, mas era muito melhor do que aquilo que ele estava usando, né? Eu, inclusive, botei tudo dentro da máquina para lavar. O fato é que aconteceu uma coisa que eu tenho um pouco de vergonha de falar, mas e que eu também não imaginava que pudesse acontecer. Eu me senti atraída por ele. Sei lá o que deu em mim, porque a presença desse rapaz despertou algo assim dentro de mim que eu não consigo nem explicar. E eu podia até, aqui nesse meu relato, ficar dando voltas. Mas eu vou direto ao ponto. Depois de tudo, dele ter tomado aquele banho, a gente ficou ali ainda conversando, botei a roupa dele na máquina. De repente, sei lá, aconteceu, né? A gente acabou ficando junto. Coisa incrível. Mais de 5 anos sem um homem me tocar com o dedo. Eu acho que ele percebeu o meu interesse, sabe, desde o começo. E aí se aproximou, aconteceu um beijo, e daquele beijo aconteceu tudo o resto. Fomos até o nosso quarto, eu o conduzi, até porque aquilo deu para sentir só uma questão de tempo. Foi um acontecimento assim inimaginável para mim. Não sei se foi pelo fato de fazer tanto tempo que eu não me envolvia com ninguém. Só sei que foi muito intenso. Depois que a roupa dele foi lavada, coloquei na secadora, ele se trocou e se foi, me deixando completamente perdida, sem saber o que pensar, até meio sem rumo. Foi engraçado porque, e eu digo engraçado no sentido de curioso, porque graça não tinha nenhuma, mas tanto sentimento diferente começou a me agitar, porque ao mesmo tempo em que tinha uma satisfação, assim, tinha também eu mesma me condenando. E nem sei por quê, porque não devia nada para ninguém, não tinha cometido um pecado. Antes de sair, ele ainda jantou. Inclusive, preparei uma marmita para ele. Fiquei depois até me perguntando, meu Deus, será que tudo isso é carência? Quase o convidei para passar a noite comigo, mas ele acabou indo embora antes disso. O fato é que depois foi difícil, para não dizer impossível, tirar aquele acontecimento e esse rapaz do pensamento. Na verdade, desejei muito que ele aparecesse de novo no domingo. Só que ele não apareceu. Olha, eu nem saí de casa, na esperança de que ele batesse a minha porta. Só que não aconteceu. Somente na sexta-feira da outra semana, ele deu sinal de vida. Detalhe,
Na segunda-feira, assim que fechei a pastelaria, dei um pulo numa loja ali perto e comprei uma roupa nova para ele. Sei lá o que deu em mim, mas acabei comprando 2 calças, jeans, 3 camisas, até meia cueca, além de um tênis. Deixei tudo ali guardado para ver se ele aparecia. Fiquei a semana toda esperando e nada. Meu coração ficou apertado. Vai entender o que aconteceu comigo. A gente nem se conhecia. Tinha se visto 2 vezes. Ele morava na rua. Chegou ali todo sujo. Mas sei lá. Aconteceu. E não posso negar que me incomodou o fato de ele ser uma pessoa naquela situação. Não vou mentir. Mas tem a gente que acha que tem o coração bom, lá no fundo tem os seus preconceitos. Mas depois eu ficava lembrando do que a gente fez ali naquela cama e esquecia de todo o resto. Só Deus sabe o quanto desejei vê-lo de novo. E mais do que isso, repetir tudo o que tínhamos feito na primeira vez. Até que na sexta-feira ele apareceu. Já era finzinho de tarde. Fiquei toda trêmula quando o vi diante de mim. Eu lembro que falei: nossa, pensei que não fosse mais aparecer. Tá onde esse tempo todo? Por aí. Foi só o que ele falou. Perguntei se ele estava com fome, se queria um pastel. E ele aceitou na mesma hora. Detalhe: suas roupas já estavam sujas de novo, claro, né? E a barba um pouco mais alta. Depois que comeu, perguntei se ele queria entrar um pouco, tomar outro banho. E nessa hora, ele sorriu. E eu notei até um quesinho de malícia no seu sorriso. Deve ter pensado que eu estava com segundas intenções, né? E quer saber? Da primeira vez, não. Mas dessa vez eu estava. Resumindo, fechei a pastelaria e fomos ali para casa. Mesmo todo sujo, não resisti quando ele se aproximou de mim e lhe dei um abraço. Resultado, fomos os dois no rumo do banheiro. Transamos ali mesmo, debaixo do chuveiro. Até isso a gente fez. Sabe, loucura completa. Uma coisa louca que eu nunca imaginei que poderia acontecer com alguém, e muito menos comigo. Depois, enquanto eu ensaboava cada parte do seu corpo, repetimos tudo de novo, para encurtar a conversa. Depois ele vestiu as roupas que eu tinha comprado. Preparei alguma coisa para a gente comer. E nesse dia criei coragem e perguntei se ele não queria dormir ali comigo. Ele ficou olhando para mim meio desconfiado, mas depois se abriu um sorriso e aceitou. Há quanto tempo eu não dormia recostada em alguém? 5 anos, um pouco mais inclusive. Assistimos um filme na TV e, meu Deus, foi tão gostoso. Sabe aquele momento família? Loucura. Sei que pode parecer ridículo eu falar uma coisa dessa. Afinal, mal conheci o rapaz. A única coisa que eu sabia dele, na verdade, é que ele vivia na rua. O que só complicava tudo, né? Só que não sei explicar. Foi assim que me senti ali do seu lado. Como se nos conhecêssemos de longa data. Como se ele fosse a pessoa mais especial desse mundo. Pelo menos para mim ele era. No sábado, fiz outra loucura. Não abri a minha pastelaria. Em vez disso, chamei para passear. Passamos o dia todo juntos.
Depois eu levei até um salão para ele cortar o cabelo e fazer a barba. A barba, na verdade, ele não quis tirar tudo, só parou. E olha, ficou mais bonito ainda. Na verdade, é uma só. Me encantei por esse homem. Ele me arrebatou de um jeito que eu não consigo explicar em palavras. No domingo, depois do jantar, vi que ele ficou em silêncio, olhando assim pro nada. A certa altura eu perguntei: tá pensando em quê? Posso saber? Quem, eu? Nada. Não tá pensando em ir embora, né? Você vai passar a noite aqui comigo, não vai? Ele demorou para responder. E confesso que até por isso fiquei preocupada. Mas depois balançou a cabeça, dizendo que sim. Ficaria ali comigo. Mais uma noite. Na segunda-feira, abri bem cedo, porque costumava vender alguns salgados, café da manhã, para algumas pessoas que saíam para trabalhar. Ele ficou lá na cama dormindo, enquanto eu ia abrir a pastelaria. Depois ele apareceu para tomar um café, mas não comeu nada, só tomou café e falou que ia dar uma volta. E nessa hora, não sei explicar, me deu um aperto no peito, uma espécie de pressentimento. Perguntei onde ele iria, mas ele só repetiu que ia dar uma volta. Quis saber se ele queria dinheiro para comer alguma coisa na rua depois. Ele falou que sim. Perguntei: você vai voltar, né? Vou ficar aqui te esperando. Ele só sorriu e balançou a cabeça, dizendo que sim. E saiu caminhando bem devagar. Eu fiquei ali atrás do balcão, só olhando para ele enquanto ele se afastava. Repito, não sei explicar, mas uma sensação tão ruim, um aperto no peito, assim, chegou a me faltar respiração. Eu não conseguia nem dizer em palavras, nem em pensamento, o que estava prevendo que seria a última vez que eu veria. A verdade é que se eu soubesse do desfecho dessa história toda, eu o teria amarrado ao pé da minha cama. Tudo para não deixá-lo sair, ir embora da minha vida. Porque exatamente do jeito que eu temi, ele se foi para nunca mais voltar. E o pior de tudo é que nenhum adeus ele me... Na verdade, não disse nem até logo. Saiu caminhando, bem devagar, e se afastou de mim para sempre. Não sei mais, pelo modo como ele me olhou naquela última vez, senti bem aqui no meu íntimo que isso ia acontecer, que ele não ia mais voltar. Hoje, no exato momento em que escrevo essa carta, faz 5 meses, 7 dias e 11 horas que o vi pela última vez. Por mais ridículo que pareça, conto nos dedos os dias passando, as horas, os minutos. Às vezes me pergunto se me apaixonei, ou se é só a carência de tantos anos sem ninguém, e por isso estou me sentindo assim. Se a paixão é tudo por conta do vazio que ele deixou aqui dentro de mim. A passagem desse homem na minha vida foi como uma chuva de verão que não durou mais do que algumas horas. Porque depois ele se foi para nunca mais voltar. Mas assim como acontece com as chuvas de verão, quem sabe ele volte um dia, tão repentinamente quanto apareceu. Por isso... Será que estou sendo tola? Sei lá, nem me importa. Mas eu espero. Não perdi a esperança. Tem dias que, em vez de preparar as massas, os salgados, fico ali debruçado no balcão, olhando para o nada.
à espera de vê-lo virando a esquina, se aproximando. Será que isso um dia vai acontecer? Ou tudo não passa de uma ilusão idiota da minha cabeça? Sabe o que eu penso às vezes? Chega a pensar que ele nunca existiu. Que a gente nunca se conheceu de verdade. Que ele nunca tomou banho no meu chuveiro. Nunca dormiu comigo na minha cama. Quem sabe tenha sido só produto da minha imaginação. Daquela minha vontade de conhecer alguém especial para dividir a minha vida. Será que eu fiquei doida e imaginei tudo isso? Tiago, por que você nunca mais voltou? Alguma coisa que eu fiz não te agradou? Será que outra mulher te esperava? Eu sei que tinha o dobro da tua idade, mas que importância isso tinha? Porque a gente se entendeu tão bem. Às vezes, me bate também o temor de, sei lá, numa dessas, ter acontecido um acidente, alguma coisa ruim com você. Ninguém está livre, né? Principalmente uma pessoa em situação de rua. Espero que não, viu? Rezo para que não tenha acontecido nada assim. Que você esteja bem. Sei que muita gente escuta esse programa. Muitos comércios, inclusive, deixam o rádio ligado, tocando nesse quadro. Por isso resolvi escrever. Quem sabe você passe por algum posto de gasolina, uma lanchonete, e quem sabe nossa história esteja sendo contada no ar. Se por acaso você ouvir e perceber que é você o personagem desse meu relato, fique sabendo que nunca te esqueci, que ainda penso muito em você. Sinto demais a tua falta e que ainda espero você voltar. Se por acaso você quiser, saiba que as portas estarão sempre abertas. Não só da minha casa, mas também do meu coração.